de Carvalho Nogueira. No jornalismo, como jornalista, Paulo Nogueira. Nasci em Uberaba, casei aqui por 2 vezes, sou casado a 2ª vez. Comecei no rádio, tenho 6 filhos, 4 no primeiro casamento e 2 no segundo. Papai, Sebastião Nogueira, era motorista de táxi, minha mãe era do lar. Já ambos falecidos há muito tempo. E eu comecei no rádio através de um locutor que era freguês do meu pai, chamado Leite Neto. Ele veio de Campo Grande, locutor esportivo na PRS5. Eu tinha 14 anos na época. Meu pai pediu para ele me ensinar a técnica de som, que eu era louco por rádio. E ele conversou com o senhor Quintiliano Jardim, na época, que era o diretor-geral do jornal Lavoura e Comércio e da rádio PRS5. E o senhor Quintiliano prontamente atendeu o pedido. Eu fui com 14 anos aprender operador de som, onde aprendi com o maestro Edson Lúcio Lopes, né? Ele me ensinou e depois fui praticando rádio. Com 16 anos já era repórter e daí para diante eu fiquei mais ou menos um bom tempo como repórter. Fui vigilante Tupi no Triângulo Mineiro através dessa área de reportagens por telefone na época, né? Reportagens externas, que eu aprendi aos 14 e aos 16, 17 eu já estava em campo, já trabalhando. 18 eu comecei no jornalismo, no Correio Católico, já como repórter e fotógrafo. Quem me ensinou os meus primeiros passos na fotografia foi um fotógrafo da Manchete, um finlandês chamado Esko Murto. Ele vinha cobrir de 15 em 15 dias, 2 semanas, ele vinha no Chico Xavier, na peregrinação do Chico, e nós encontrávamos e ele me ficava me dando aulas de fotografia. Então, os meus primeiros passos foi com ele. Depois eu fui ele foi distanciando de Uberaba, ele ficou doente e acabou falecendo. E eu fui aprimorando aqui e ali com filmes, com isso, com aquilo, porque a fotografia também é um aprimoramento dia a dia. O Correio fazia, né, como eu disse, o texto e foto. Carregava mais um pouco de foto, né? Eu fazia muita foto e pouco texto, porque só tinha eu como fotógrafo na época. Depois foi ampliando, foi melhorando. Então, era um jornal católico, né, de natureza católica, da arquidiocese. Era um pouco restrito, precisava saber onde fotografava, o que fotografava, né, e o texto a mesma coisa. Mas a gente foi acostumando e foi se adaptando, mas era diferente de outros órgãos de imprensa. Jorge Zaidan, Fará Zaidan, Luiz Gonzaga, Dr. Unias Silva, que era o diretor, foi diretor-geral, e também chegou a trabalhar com a gente um jornalista da Folha de São Paulo, que me foge o nome agora, que ele ficou aqui há muito tempo, e ele ficou lá 2 anos no Correio Católico. Eu aprendi muito com ele também. Então toda a minha experiência de jornal e rádio me serviu para a televisão, né? Me lançou na televisão. Eu comecei a trabalhar, eu conheci o Saulo Gomes, lá em São Paulo, nas minhas idas para a Rádio Tupi, e mesmo para o Hospital do Pênfico. A gente dava muita cobertura para a Dona Aparecida na época, que fazia campanha lá. Então toda semana a gente estava em São Paulo, e eu fui, o Saulo me levou para Tupi, e eu fui fazer as reportagens externas do programa do Silvio Santos. Eu entrava ao vivo no programa. Então me deu muita experiência aí. Então aí foi só experiência, e agora, o mês que vem, eu faço 50 anos de jornalismo. Também o universitário é uma filha, né, da gente. Eu assumi a direção da assessoria de comunicação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro na época, hoje a universidade, né, com o Dr. Valdemarial, depois o saudoso Valdemarial, depois o Dr. Nilson Rosso. Mas o Dr. Nilson Rosso é que me deu a incumbência
em 1994, de montar a TV em 2 anos. Ele me chamou e falou, Paulo, se nós não montarmos a TV, nós vamos perder o canal, nós vamos perder a concessão. Vê o que você pode fazer. Eu falei, doutor, o senhor me dá 15 dias para me estudar e ver. Está dado os 15 dias. E eu fui dia e noite ver o que eu faria, o que eu fazia para colocar a TV no ar. Topei o desafio. Com 1 ano e 4 meses a TV estava no ar. Consegui fazer o projeto, comprar o equipamento, que eu consegui um equipamento com 50% de desconto com a Sony, no Japão, e consegui a verba através de pedido meu na Câmara Federal, através da UNB. A UNB me ajudou muito, a Universidade Federal de Brasília. Juntos, né, eles me deram muito apoio e eu consegui montar e levar para o ar a TV universitária. Olha, eu tenho eu tenho mais de 2.000 fotos, quase 3.000 fotos, mas uma que me deixou... São várias, né, nesse tipo. Eu estava cobrindo um acidente em frente ao trevo da rodovia 262, na BR-262, Belo Horizonte-Uberaba, Belo Horizonte, em frente ao trevo de Ponte Alta. E do lado de lá, do lado da contramão, parou um ônibus, desceu uma mulher com um menininho. Ela atravessou a rua, veio um caminhão e pegou. Eu não tive coragem de fazer. Eu poderia ter feito uma foto real. Eu deixei o caminhão embora, fui do outro lado e fiz de costa. Só aparecendo a mãe, a criança não. Essa me marcou muito. Outra também foi um temporal. Tinha um temporal muito grande em Uberaba. E eu estava na Avenida Saudade, descendo a Avenida Saudade. E nesse momento cai um raio, lá tinha muito eucalipto. E caiu um raio fechando os 2 eucaliptos. Eu conseguia fotografar. Então essas 2 fotos me marcaram muito. E mais a chacina de Conceição das Alagoas me marcou muito, aquelas crianças mortas com um tiro nas costas, com um buraco desse tamanho, 38, de queima-roupa, me marcou muito. Outra foto também que me marcou e ajudou muito a polícia a desvendar um crime, que até pouco tempo eu amarguei com ele, através dessa foto. Amarguei, que eu falo, fui ameaçado, né? Um rapaz, lá em Tuiutaba, na zona rural, matou o pai, a mãe e a irmã grávida para ficar com a fazenda e vender e ficar com dinheiro. E foi aquela, né, foi aquele horror no Brasil inteiro dado esse fato. E eu fui para lá. Eu estava na TV Uberaba e no Jornal da Manhã. E foi esse que hoje é deputado, o doutor Edson, não lembro o nome dele. Tá. O doutor Edson me chamou, ele era delegado geral em Belo Horizonte. Ele falou assim, você entrou lá com o perito? Eu falei, não, eu entrei depois do perito. Entrei depois do perito, porque estava cercado para o perito entrar e fazer. Mas parece que você tem uma foto que mostra um pé faltando um dedo. Eu falei, tenho. O senhor precisa dela? Ele falou, preciso. Eu fotografei, sim, no quarto. O assassino pisou no sangue, descalço, e o pé dele faltava um dedo, o último dedo. E eu fotografei isso nítido, porque o piso era de madeira branca. Não tinha passado ainda o verniz. E eu revelei, dei para ele a foto, ele foi no hotel, o rapaz estava no hotel. Mandou o rapaz tirar o sapato, faltava o último dedo, ele prendeu o rapaz. Então isso aí marcou muito, sabe? Aí esse rapaz depois foi preso, foi condenado e tal.
E um dia, prenderam uma pessoa lá o detetive Ernesto prendeu uma pessoa em Sacramento. E essa pessoa falou que tinha matado uma família em Tuiutaba. Aí foi aquele reboliço, soltaram o rapaz. E vai daqui, vai dali, e a gente prova que tinha um preso, tinha um outro preso em São Paulo, que esse preso viu ele combinar com outras pessoas, ganhar por telefone com o rapaz que matou, para dizer que foi ele que matou, portanto. E eu fui em São Paulo e conversei com esse preso. O meu avô da minha esposa era comandante da Polícia Militar lá. Então eu falei com ele, falei, não, eu vou te levar lá vamos ver o batalhão que ele está, o presídio que ele está, eu te levo lá. E fui lá com ele. Falei, não, isso aí foi tudo combinado, assim, o senhor fala. Então ele foi recambiado para Tuiutaba, falou, contou a verdade, o rapaz foi preso de novo. Aí foi ameaçado de morte, aquele troço tudo, mas graças a Deus, isso tudo marcou a minha carreira como jornalista. A história do Dr. Cristian Barnal foi o seguinte, eu estava cobrindo férias, fazendo cobertura na Câmara e no Senado. E eu ficava 15, 16, 17 dias, depois eu voltava para Uberaba. Mas eu tinha que ir a São Paulo e vim, né, para Uberaba, eu fazia via São Paulo. No que eu pego o avião no aeroporto de Brasília, dentro do avião estava o Dr. Cristian Barnal. Depois de uns 10, 15 minutos de voo, eu fiquei sabendo que ele estava lá. Aí pedi para ele uma entrevista, ele me concedeu. Eu falei com ele 40 minutos, só eu e ele, entrevista exclusiva, gravado com foto. E depois ele me convidou para ir lá na Sociedade Médica Paulista, terminar a entrevista, e eu fui. O Dr. Cristian Barnal foi um cirurgião cardíaco da África do Sul, o primeiro médico cirurgião cardíaco a fazer um transplante de coração no mundo. Então eu tive essa honra de ser o primeiro jornalista brasileiro a entrevistar ele quando a sua vinda ao Brasil. Adib Jatene. Doutor Adib, a gente lá em Brasília, às vezes eu ficava no mesmo hotel dele, ele era ministro da Saúde, e eu fazia, às vezes também, folga no Ministério da Educação, onde era subordinado à Faculdade de Medicina, o FMTM. Eles me chamavam para cobrir férias. E no mesmo hotel que estava o doutor Adib, eu estava. Aí a gente, às vezes, andava de manhã, fazia caminhada juntos. E eu fiquei muito amigo dele. Um dia, meu irmão, que era também da área de jornalismo, ele era apresentador de jornal na TV, teve um infarto violento. Eu liguei para ele e ele pediu para ele levá-lo até o hospital em São Paulo, que ele trabalhava, fez o transplante no meu irmão e disse para mim, olha, ele vai durar 8 anos, porque passou muito tempo com a viagem, então desgastou muito, mas ele vai durar 8 anos a cirurgia que eu fiz nele. Ele durou 7 anos e meio. E depois eu falei mais algum tempo com ele e antes de falecer, mais ou menos uns 15 dias eu falei com ele. E também morreu de infarto, né? O problema é o seguinte, a gente cobria Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro e Campeonato Carioca. E na época de Copa do Mundo, eu cobri 3 Copas do Mundo e 4 Copa América. Argentina, Itália e Chile. A primeira foi no Chile. Então, a gente não tem muito contato com o jogador, porque a gente faz o trabalho da gente no campo e vai embora. Mas eu tive a oportunidade eu não sei porque, se foi ciúme ou não, um dos, às vezes não vai com a cara da gente, um dos assessores de comunicação da CBF invocou comigo e vetou a minha participação no jogo Brasil e Bolívia, no Morumbi, acho que foi. E eu cheguei para entrar com a minha credencial, o porteiro falou, não, você não vai entrar. Perguntei por quê, ele falou, não, é a ordem
da direção-geral da CBF. Se o nome está aqui, não é para você entrar. Mas o que eu fiz? Qual foi a falta que eu fiz? Qual que foi o erro que eu fiz? Não, aqui não é para você entrar. E era um jogo primordial para o Brasil. Eu falei, não pode. Eu estava cobrindo para 3 jornais. Eu falei, eu não tenho jeito de deixar de cobrir, eu tenho que cobrir. E comigo estava o Júlio César, que é do Jornal de Uberaba hoje, que é editor do Jornal de Uberaba. Ele entrou e ficou me esperando. E eu nada. 15 minutos para começar o jogo, eu pensei, tinha uns pintores pintando o túnel do estado de São Paulo, Morumbi. O jogo foi lá. Brasil e Venezuela, desculpa, não foi o Bolívia não, Brasil e Venezuela. Aí eu pedi para ele para me subir na escada para me tirar uma foto lá em cima. Aí o rapaz desceu, eu dei R$100 para ele. Isso tinha que ser, né? Não tinha jeito, é trabalho. Eu te dou R$100, você deixa eu fazer uma foto aí em cima e tal. Subi com as 2 maletas minhas, né? 2 bolsas, com máquina fotográfica, com as tele, e eu levava também a radiofoto. Chegou lá em cima, eu peguei a escada, subi na escada, fiquei em cima de uma mureta grande, uns 4, 5 metros, e pulei. Para dar o que der, eu vou pular. Pulei no túnel, quem estava passando? O time do Brasil, pulei em cima do Bebeto. Quase que eu machuco ele. Pulei em cima das costas dele. A sorte que ele passou, eu ainda resvalei o cotovelo nas costas dele. Aí foi aquele tumulto e tal, eu saí, e no final até eu agradeci, pedi perdão para ele, pedi desculpa, tiramos uma foto junto, e eu entrei no campo. Fiz o meu trabalho, no final do jogo, eu estava acabando de fazer o texto, as fotos já tinha feito, o diretor do São Paulo veio e falou, como é que você entrou aqui? Eu falei, entrando, entrei pelo helicóptero. Ele falou, mas não teve helicóptero aqui? Não era para você entrar aqui, você foi proibido, a CBF, de entrar aqui. Eu falei, mas eu já fiz meu trabalho, um abraço para o senhor, e até ontem. Cumpri minha missão. Então, e cobri também jogos do Uberaba, antigamente, antes da gente ir para Estadão, para Folha, para a revista Manchete. E tem uma história muito grande de trabalho, de texto e foto. Porque no jornalismo eu fazia primeiro, às vezes, as fotos, depois o texto. Ou vice-versa, fazia o texto, depois as fotos. Uma foto vale mais do que 1000 palavras? Vale, dependendo dela vale. Porque, às vezes, muita gente me questionava. O próprio cinegrafista, muitas vezes, Paulo, eu estava lá, eu não vi eu não filmei essa cena. Como é que você arrumou ela? Não tem mas eu queria uma cena diferente. Aí é que entra a habilidade do fotógrafo, do fotojornalismo, da fotojornalismo, entendeu? Então, é você mostrar para o leitor uma foto que ele foi na sua unidade e não viu aquele momento, e você pegou. Eu que ficava assim meio receioso, porque a gente entrava no campo e ficava atrás dos gols, né? A ordem da CBF, das federações, você vestia o colete e ia para trás dos gols. E a gente recebia muita buchada, sabe? Muita bucha de laranja nas costas. Eu, uma vez, no Morumbi, no Pacaembu, eu recebi uma latinha de cerveja cheia de água nas costas. Ele me machucou, entendeu? Eles iam jogar no jogador, não dava no goleiro, às vezes, não dava para ir até lá, pegava na gente, como outros colegas meus que estavam ali. Então a gente sofreu um pouco com esse. Hoje não tem mais, né? Às vezes eu ia conversar com o jogador, entrevistando ele, um amigo meu tirava foto e depois mandava para mim. Mas assim, não, eu conversando com ele como jornalista, né? Eu tenho muitas fotos assim. E me marcou também um jogo no Uberlândia, o último jogo do Brasil, em Uberlândia, como treinamento. Não foi como treinamento, não, foi jogo mesmo. Foi um jogo oficial do Brasil em Uberlândia, eu não lembro com quem, até o João Figueiredo, o presidente, estava lá. Aquele menino que estava na reserva, o Éder, que era do Atlético. Esquerda. Exatamente. Eu estava atrás do gol e ele foi fazer uma jogada e caiu em cima de mim. Aí eu reclamei, para que isso tudo, né? Você está longe, estava lá. Ele foi bater um escanteio.
Ele queria aparecer. E veio por cima da gente para poder ser filmado. E caiu em cima de mim. Bom, eu reclamei com ele, depois ele veio, aí uns 25 minutos depois, ele veio com a bola e tal, marcou meu rumo e chutou, me deu uma bolada nas costas. Então isso aí também me chateou um pouco, mas passou, acabou. É uma rusguinha que tem de trabalho, né? Bom, vamos separar o jornalismo, né, e o OVNI. O OVNI eu comecei a sonhar, eu comecei a ver uns serzinhos, aquela coisa toda, e eu viajava, eu via na estrada. Aí eu fui no Chico. Eu falei, Chico, está acontecendo isso comigo, como é que faz? Ele falou, isso aí você já nasceu com esse dom. São poucas pessoas que têm. Então você vai ter muita prudência, muita calma, que você tem muita proteção, então fica tranquilo que o seu anjo da guarda é muito bom, não vai, mas você fica, não leva para frente assim não, porque você pode ficar pode interferir no seu trabalho, né? Então você deixa. E eu fiz o que ele falou, e fui encarando, e um dia eu estou em casa, o telefone toca, a esposa do doutor Mário Zucato, que era delegado regional, me chamando lá na casa dela, que tinha uma pessoa, um advogado de São José do Rio Preto, que queria falar comigo. Eu falei, mas eu estou almoçando, depois se eu almoçar, se eu venho aqui. Bom, resultado, eu fui, me apresentou para ele, eu fiquei 48 horas conversando com ele na cozinha do Mário Zucato. Era uma pessoa que tinha vivido num planeta 6 anos, ele era para nascer lá, nasceu aqui. Então ele foi lá porque ele estava dando muito problema. Falava todas as línguas do planeta. E ele conversou comigo 48 horas, depois fomos a Peirópolis, ficamos lá mais umas 10 horas. E ele me passando tudo a experiência dele em outro planeta, contando para mim, me contando da língua, dizendo que eu tinha que aprender a língua deles e tal. E eu demorei 4 anos para me inteirar com aqueles extraterrenos que morreram na Terra, que estão aqui, não foram. Alguns já foram, alguns não. E para poder interagir com eles, né? E foi aí que eu fui vivendo e evidenciando uma energia que eu só canalizei ela para saúde. Basta dizer, eu vou falar pela primeira vez dessa. Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Uma criança morreu no hospital, onde eu trabalhava, não vou dizer o nome, mas eu tenho o nome do hospital, o nome da criança, o endereço. Até hoje ela fala comigo. Ela faleceu. A mãe dela veio correndo para mim, porque no nosso caso a gente não dá o passe, a gente energiza. É um espiritual para daqui a muitos anos. É um espiritual muito adiantado, o caso dos extraterrenos. Eles deixam com a gente uma energia fora do comum, uma energia fabulosa. E eu falei, eu não posso, ela está lá no hospital, eu não posso mexer. Não a enfermeira que pediu para o senhor ir lá. Eu trabalhava nesse hospital. Mas eu não posso. Meu moço, pelo amor de Deus, vai lá, a enfermeira quer falar com o senhor, a minha neta morreu lá, estava morta na maca. Eu fui, e ela estava quentinha ainda, eu energizei ela como se fosse um passe, né? E ela subiu da maca e eu desmaiei. A energia foi tão grande que eu desmaiei. Uns 2 minutos, 3 minutos depois eu recobrei o sentido com uma sede fabulosa, tomei quase 1 litro de água e escutei quando ela falou, vovó, eu quero água. Então aí foi a minha... Hoje ela tinha na época 5, 6 aninhos. Hoje ela é moça, já trabalha, ela estuda no Instituto Secos. Estuda até hoje. Todo fim de ano ela me visita. Então essa foi o que eu queria contar, que eu nunca contei. Aí há 2 coisas. Eu faço parte de um grupo de cientistas americanos que estuda o OVNI.
estuda o UFO, estuda planetas, o sistema interplanetário que tem possibilidade de ter vida, né? Planetas que têm possibilidade de ter vida. E são duas partes distintas. Essa parte espiritual é uma, essa parte de pesquisa é outra. Eu tenho as duas partes, né? Parte de pesquisa eu estou lá com o pessoal, está muito parado porque tem muita especulação, tem muita mentira em cima disso, tem muita foto mentirosa. Então eu tenho um programa que se eu colocar a foto eu sei se é mentira ou se é verdade. Se eu ampliar a foto, eu amplio 100 vezes. E me dá aquela dimensão de ser ou não ser um óbvio ou não. E eles mandaram esse programa para mim. Então nós trabalhamos em conjunto. De vez em quando a gente encontra em São Paulo ou no Rio. São 3 pessoas, 4 comigo. É um da Holanda, 2 dos Estados Unidos e um da Inglaterra. Então a gente está fazendo esse trabalho, mas é muito difícil, é muito devagar. E a gente filtra, né, tudo. Então, se vier 100 notícias, 99 é mentira. Às vezes, uma é verdade. Então, há muita dificuldade. Eles afastaram um pouco da gente, porque, devido a esse problema mesmo da especulação, né, eles afastaram um pouco de permanecer com a gente na Terra. Lá no Nordeste, é que eles estão mais aguçados para ajudar o pessoal do Nordeste. Mas não tem entendimento através dessa ajuda. Eles acham que vão atrapalhar, que vão matar, que não tem nada a ver. Mas então eles afastam, entendeu? Então a situação é essa, a dificuldade de interagir, de interação com o humano é muito pesada e é muito difícil. E o ser humano quer isso? Ou é desejo dos extraterrestres? Não, o ser humano não está preparado para isso. Eu acho que ainda vai 100, 150, 200 anos ainda. Eu acho. Eles querem interagir, mas o humano não entende assim. Eu ganhei muitos prêmios em fotografia, muitos. Eu tenho mais ou menos uns 18 ou 20 troféus nacionais. Ganhei um prêmio com a doutora Maria Rosa Bilharinho, na BBC de Londres, com uma reportagem que eu fiz aqui em Uberaba. A foto, inclusive, está aí. A pobreza no Brasil. Ganhamos em primeiro lugar. E tenho também, além desses prêmios nacionais e internacionais, eu tenho uma comenda que eu ganhei da Ordem Internacional dos Jornalistas como comendador em jornalismo. Eu vou mostrar também. Foi uma honra muito grande para mim. Essa comenda eu recebi ela em 1998. E tem um fato também muito marcante, que a gente até é muita coisa, a gente vai esquecendo, depois vai lembrando. Quando o Brasil jogou com o Chile no Maracanã, que o goleiro Rojas, ele simulou aquela contusão na testa. Ele veio com a lâmina no segundo tempo do vestiário e passou na testa. Quando a menina jogou um foguete, eles falaram que era o foguete. E eu conseguia fotografar. Eu fui o único jornalista a fotografar aquela cena. Ele passando a gilete ele passando a gilete na testa e o foguete caindo do lado. Eu cedi as fotos para a CBD na época, né? Que era o João Avelanche, e ganhei uma passagem para ir Ganhei as passagens, ganhei as estadias como prêmio, através do Jornal de Uberaba na época, para ir para a Copa na Itália. Então, esse foi uma façanha que eu reputei como assim, de um lance que jamais uma pessoa tem... Eu não sei como que eu consegui fotografar uma pessoa cortando, ela própria cortando naquela rapidez que ela cortou. Então, foi uma ajuda muito grande que eu tive de Deus naquela época, naquela hora. Foi suspenso do futebol? Foi banido. Foi banido? Por causa dessas fotografias. Da simulação minha e de outras. Da sua fotografia. Exatamente. Porque
Quem pegou ele cortando fui eu. Eu casei muito novo, eu casei com 17 para 18 anos. Né? A minha primeira esposa, Margarida de Oliveira, né? Nós somos separados judicialmente. Tive o Paulo Nogueira Júnior, Márcio Túlio Nogueira, Luiz Humberto Nogueira e Jaqueline Beatriz Nogueira. O que cada um faz? O Luiz Humberto é advogado, o Júnior é administrador de empresa, o Luiz é leiloeiro oficial de gado, e a Jaqueline, ela tem com o marido, uma indústria, um escritório de distribuição de medicamentos em Ribeirão. Segundo casamento? O segundo foi com a Lina Mara Paranhos Nogueira. Eu casei com ela, ela é 10 anos mais nova do que eu. Ela é de Monte Carmelo, mas na época eu morava aqui, mudou de Monte Carmelo para Uberaba. E eu tive o João Carlos Paranhos Nogueira e a Raquel Paranhos Nogueira. E o que cada um faz? O João Carlos é esportista, ele é paraplégico, ele amputou uma perna tem 2 anos, é atleta, vai para as Olimpíadas agora, se Deus quiser, em Tóquio. Ele faz triatlo com a perna mecânica. Operou aqui na Uniub com o maior sucesso. Cortou, deu uma artrose na perna, fez 18 cirurgias durante 15 anos. E a artrose estava subindo para a coluna. E a opção foi operar para a artrose não subir. No Hospital Mário Palmério? Hospital Mário Palmério. Amputou acima do joelho, os 2, 3 dedos acima do joelho. Está bem, tranquilo. Treina hoje na seção da Polícia Militar em Belo Horizonte, faz treinamento lá de terça a sexta-feira. Triatlon, faz os campeonatos. Foi rei do mar, aliás, 2 anos, 2013, 2014 parece, ou 2014, 2015. Netos? Netos eu tenho 6 netos. Nome, você lembra? João Pedro, João Júnior, Marina, Amanda. Tudo molecote, adolescente? Tudo molecote, tudo estudando, tudo universitário. A Universidade Federal eu dei uma parada quando eu saí da TV universitária. A Uniub eu continuo, porque eu era muito amigo do embaixador Mário Palmério. Apesar de eu ser muito novo, ele me confiava muito, ele me chamava, a gente bolava os textos, ele passava os textos para mim, eu divulgava. Então sempre a gente estava junto. Com o Marcelo também é uma pessoa que, para mim, Uberaba deve muito para o pai e para o filho. Então, Uberaba se orgulha de ter tido o Mário Palmério e ter hoje o Marcelo Palmério. E eu dei aula aqui no Departamento de Jornalismo, no final de cursos, várias vezes, né, fui convidado a dar aula. Eu me senti muito bem e me sinto muito bem aqui. Bem, eu estudei no grupo, o primeiro estudo meu, né, na fase primária, foi no grupo escolar Dom Eduardo, no bairro das Mercedes. Eu morava por ali, morava perto. Depois eu fui para o Colégio Triângulo, que era Mário Palmério. Depois eu comecei jornalismo na Fista. Né? E faltava muito, trabalhando e tal, mas conseguia fazer o curso já quando passava para a Uniub. Então eu tenho muita honra de ter, né, passado por aqui dos meus primórdios no jornalismo. Bem, a minha mensagem àqueles que estão começando agora, àqueles que estão se desenvolvendo agora, aqueles que estão formando agora, que acreditem no seu potencial, acreditem naquilo que você vai fazer, acredite no seu texto, acredite na sua foto, faça com carinho, não faça nada correndo. O jornalismo não aceita correria. Não adianta falar que eu estou com pressa, porque no jornalismo, para mim, não tem isso. Pare, olhe, pense. O jornalismo é isso. Pare para fazer coisa direito. Pense naquilo que você vai escrever.
e você faça o texto de acordo com o que está acontecendo, de acordo com a sua memória. Leia, releia, né? Porque hoje a gente está vendo, a gente está aí com as televisões, há muita falha, infelizmente há. A juventude de hoje, ela quer se reinventar, certo? Eu concordo, porque nós estamos nos primórdios de uma evolução em tudo, tecnológica, tudo. Mas tem evolução que não tem jeito de evoluir, que é o texto. Não adianta inventar texto, o texto é um só. Pode dar um outro caminho, mas o verdadeiro texto é aquele que o leitor vai ler e vai entender, e que quem está vendo a TV vai ouvir e vai entender. E quem está ouvindo o rádio é a mesma coisa, né? Ele é entendível. Hoje eles fazem alguns textos aí que a gente infelizmente não dá para entender. Então essa é a correria, é fazer tudo correndo. Eu acho que no jornalismo não tem que haver pressa, né? Tem que fazer tudo de acordo com o que tem que ser feito dentro dos parâmetros jornalísticos. E a foto é a mesma coisa, eu já disse sobre a foto, então é aquilo que eu disse. E acreditar naquilo que você está fazendo, né? Deixa o colega fazer o que ele faz. Faça você aquilo que vem dentro do seu coração, dentro da sua mente. Executa aquilo que você acha que deve ser executado naquele momento. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo. E eu acho que todas as vezes que você for sair para fazer uma cobertura, for sair para fazer uma viagem, ou uma viagem nacional ou internacional, primeiro, pede a Deus para te acompanhar, faça uma prece, é muito importante. Eu falo isso para vocês, porque eu tenho experiência própria. Ajuda e muito.